Olá, enfrentando tempos difíceis. É a sua situação? Nesta semana foi impressionante para mim o percentual de pessoas que estão enfrentando tempos difíceis. Vários contatos, vários encontros virtuais, telefonemas, e realmente ficou marcante o número de pessoas que estão passando por tempos difíceis, enfrentando tempos difíceis. Mas eu quero dizer também, desde já, no início desta nossa celebração, Jesus tem um convite para você. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E alguém também teve a experiência muitos anos atrás e escreveu num dos salmos, no Salmo 90, Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, sempre tu és Deus. Esta música, eu acho que você lembra, a gente cantou algumas vezes, é muito interessante, é muito bom se você tem esse versículo memorizado, ou até a melodia dessa música memorizada, lembrando e cantando às vezes. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Vamos cantar, buscando refúgio e abrigo em Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Eu convido para a gente já estar em oração. Busque a Deus, fale com Ele, coloque seu coração, seus sentimentos diante dEle e acompanhe a oração. Nós queremos, Senhor, te agradecer, que mesmo os tempos sendo difíceis, tu queres estar conosco em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as situações. E hoje, Senhor, nós temos uma mensagem porque muitas pessoas estão passando por tempos difíceis, de ansiedade, medo, preocupações ou outras. Então, Senhor, nós já pedimos, vem falar-nos, vem dar-nos da Tua palavra hoje. E nós já queremos também colocar a nossa confiança em Ti no início deste culto, Te adorar, dizer que é também contigo, é no Teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós realizamos esta celebração. E no Teu nome, Jesus, oramos. Amém. Enfrentando tempos difíceis. E eu diria que existem pelo menos 3 marcas muito fortes destes tempos difíceis na atualidade: ansiedade, medo e cansaço. Ansiedade, medo e cansaço. Aquele cansaço de desânimo, muitas vezes. Eu vou lembrar aqui algumas situações. Aliás, antes de lembrar as situações, eu queria dizer o seguinte. Ao falar deste tema, eu tenho uma tristeza, porque eu vejo que muitas pessoas estão nesta situação. Isso nos deixa tristes. Mas eu tenho 3 alegrias. 3 alegrias ao falar deste tema. Uma das alegrias é que eu vejo muitas pessoas buscando a Deus, buscando contato com os grupos e as atividades e cultos da igreja também. Então isto é muito bom, isto é muito importante.
A segunda alegria é que eu posso participar, ouvindo, orando junto, acompanhar. E em terceiro lugar, porque hoje Deus tem uma mensagem, tem uma palavra para essa situação, para nós. Eu vou lembrar aqui algumas situações, não vou mencionar pessoas, inclusive todas as situações, mais de uma pessoa está passando por elas, e provavelmente são dezenas ou milhares pelo país, talvez milhões, se formos olhar a nível de mundo. Gente desanimada porque quando quer trabalhar, principalmente de noite, é muita insegurança. É risco de assalto, é risco de violência. Gente também que quando precisa comprar as suas mercadorias, se está montando um negócio ou também quando precisa comprar os gêneros essenciais, para mim chamou a atenção, muitos têm dito que se tem dito que está havendo uma elevação de preços que tem trazido ainda mais dificuldades. E na área da saúde, então, muitos com as suas lutas, além do Covid-19, muitos outros com outras lutas também. Alguém que precisaria comprar aparelhos, mas estão extremamente caros e por enquanto não tem perspectiva de melhora. E, de fato, a pandemia, a Covid, tem nos alcançado também. Muitos de vocês sabem já pelo relógio de oração ou de outras formas que a nossa amiga, irmã Marina, presidente da comunidade, felizmente está aí num grau leve, mas a gente fica pensando, isolado na casa, e não só isolado na casa, mas no próprio quarto. Talvez a Marina esteja ouvindo, mas eu fico pensando, deve ser complicado. E é a situação de milhares de pessoas também. Outras lutas na saúde, gente que está com dificuldade de dormir, está se sentindo esgotada por causa de dificuldades na área da saúde. E medo. Ontem à noite, na célula encontro, mais de uma pessoa relatou de trauma, de medo, de violência que sofreu, de coisas roubadas em algum momento ultimamente. E sobre a ansiedade, também é um tema que eu me vi defrontado mais de uma vez desde ontem. A ansiedade também está muito elevada. Tantos problemas, tantas situações complicadas, tantas dúvidas, também normalmente levam à ansiedade. E você, que está ouvindo, que está acompanhando, está dentro de uma destas situações ou alguma outra parecida? Eu quero ler aqui uma mensagem, aliás, 2 parágrafos que têm o título Proteção do Alto, que já sintonizam com a gente e já apontam alguma luz para nós. Existem momentos em nossa vida em que tudo parece fluir muito bem. As coisas estão indo como esperamos. Nossa família está indo bem, a economia está estável, crescendo, os relacionamentos estão mais fortes do que nunca. E nesses momentos é fácil reconhecer que Deus está por trás de tudo. Mas o que acontece quando é o contrário? Quando nós estamos emocionalmente devastados. Quando as circunstâncias são claramente contra. Ou quando até pessoas lhe atacam. Quando as circunstâncias querem roubar a tua paz. Ou quando a saúde está se deteriorando, está ficando mais complicada. Ou então, quando perdemos algo valioso, nos sentimos mal e então temos a tendência
de culpar a Deus, a gente falando, ou muitas vezes não falando, mas ficamos naquela de colocar culpa em Deus ou de questioná-lo pelo que está acontecendo. E talvez você tenha esta pergunta agora, em meio a essa mensagem. O que então Deus tem a me dizer? O que Deus tem para nos dizer nesses tempos difíceis que enfrentamos? Eu quero trazer uma palavra bíblica de um versículo. Em um versículo, 3 orientações grandiosas, maravilhosas. Eu diria que vão ser solução e grande ajuda para você e para mim neste momento. Salmo 50:15 diz: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É um salmo, aliás, um versículo com 3 orientações. A primeira orientação é uma ordem. Deus diz: invoca-me, me chama, ou ora, me busca em oração, seja para pedir, para agradecer, para derramar o coração com as lutas, com as dificuldades, com a tristeza, ora. Segunda orientação de Deus é uma promessa mostrando uma ação dele. Qual é a ação dele? Eu te livrarei. Eu vou te livrar disso. Em algum momento, de alguma forma, se você permanecer comigo, eu vou te livrar. E a terceira orientação deste versículo é também uma promessa onde Deus já anuncia o resultado. Ele anuncia o resultado não só do que vai acontecer, ele anuncia o resultado do que nós vamos fazer. Se nós permanecermos confiantes nele, se nós permanecermos na sua palavra, orando, e se nós esperarmos pelo agir dele. Ele diz: você me glorificará. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Tu vais me honrar, tu vais me agradecer por aquilo que tu vais ver acontecer. O resumo, então: ore, confie e você verá os resultados. E eu quero finalizar com uma história de que eu gosto muito. Acho ela realmente linda. Havia certa vez um rei que gostava muito de caçar. Ele também tinha um servo no qual ele confiava muito. Este servo dele era uma pessoa cristã, de muita confiança em Deus, que seguia as orientações de Deus, muito fiel a Deus, e mesmo nas dificuldades, ela sabia. Este servo sabia que Deus estava sempre no comando. E então eles foram para mais uma caçada. E a uma certa altura, um animal feroz, lá já no meio da selva, um animal feroz atacou o rei. O servo interveio, tentou fazer o melhor possível e realmente conseguiu até, no final das contas, matar aquele animal selvagem e livrou o rei da morte e de muitos outros danos. Mas o rei perdeu um dedo. E com isso, o rei ficou extremamente aborrecido. Ao invés de agradecer, que seria o normal, ele ficou muito irritado com aquele servo, ficou rancoroso e quando voltaram ao palácio, ele pediu que levassem aquele servo e o colocassem na prisão. E não só numa prisão, mas na prisão mais suja, fedida e a pior que houvesse. E uma coisa interessante é que aquele servo havia dito, quando o rei perdeu o seu dedo: meu rei, não fique triste, Deus sempre faz tudo perfeito. Lá ainda naquela caçada, ou logo depois do incidente com o animal selvagem, o servo quis consolar o rei, orientá-lo e disse: não se preocupe, meu rei, tudo que Deus faz é bom.
sempre é perfeito. E com isso o rei ficou mais furioso e então, como eu já disse, quando chegaram lá no palácio e nos arredores, o rei o encaminhou para a prisão, e a pior prisão que havia lá no seu reino. E o servo continuava confiante. Depois de algum tempo, o servo lá preso, mas o rei, que gostava muito de caçar, foi para uma nova caçada. E para sua infelicidade, a uma certa altura, ele e os que o acompanhavam acabaram sendo cercados e aprisionados por uma tribo de índios selvagem. E uma tribo muito feroz. E uma tribo que tinha o costume de fazer sacrifícios humanos para agradar os seus deuses, os seus ídolos. E eles começaram a preparar e fazer os rituais, esquentar muita água e os demais rituais e detalhes foram preparando, porque o rei é que seria o sacrificado, o sacrifício, para eles tentarem ter bênçãos dos seus deuses, para eles tentarem pagar suas culpas para os seus deuses e resolver outras questões daquela forma tão errada, nós sabemos, né? E a situação já estava indo para próximo do sacrifício, quando então foi chamado o chefe que iria oferecer o sacrifício, e o chefe chegou perto do rei e iria dar os encaminhamentos, e quando fez toda a verificação, ele disse para a tribo: parem com o ritual. O sacrifício não vai acontecer. Não pode ocorrer. Os nossos deuses só aceitam sacrifícios perfeitos. Senão nós vamos fazer um ultraje e vamos ser castigados. Então nós só podemos oferecer sacrifícios perfeitos. E olhem aqui este homem, falta um dedo, ele não é perfeito, ele não serve para sacrifício. E enviaram o rei embora. E o rei lembrou das palavras daquele seu servo. E então, imediatamente, mandou chamá-lo, tirá-lo lá da cela, mandou chamá-lo e então agradeceu-lhe, mostrou que realmente a falta do dedo é que havia lhe poupado a vida. E o servo, mais uma vez, falou de Deus, do seu poder e do seu amor, eu diria, do poder e do amor de Deus nos tempos difíceis. E repetiu: pois é, majestade, é como eu tenho falado. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz sempre é perfeito. É verdade, disse o rei. Eu só fiquei com uma dúvida ainda, uma curiosidade. Eu queria lhe perguntar sobre isso. Então, você, que é uma pessoa tão confiante em Deus, que procura fazer as coisas corretas, que fala tanto de Deus, por que é que ele deixou que você ficasse tanto tempo nessa prisão, sofrendo tanto? E o servo disse: meu rei, se eu estivesse lá junto com você, eu teria sido sacrificado. Olha aqui, para mim não falta nenhum dedo. É como eu lhe digo mais uma vez, majestade, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Querido amigo, querida amiga, tempos difíceis? Sim. Tempos de medo, cansaço, ansiedade? Sim. Mas eu quero dizer e finalizar: ore e confie em Deus, porque estes tempos difíceis são tempos em que você pode lutar, em que você pode crescer e em que você pode alcançar para novas vitórias, não só depois, já agora. E depois você estará melhor preparado para quando a pandemia passar.
mas o principal é isso. Seja quando for o tempo, seja qual for a dificuldade, sempre busque, confie em Deus. Amém? Eu convido você para se colocar em oração comigo. Primeiro, para a gente pedir perdão a Deus. Senhor Deus, nas dificuldades, nós às vezes reclamamos e não confiamos mais. Vem o cansaço, mas às vezes nós deixamos simplesmente que o desânimo tome conta de nós, ou a amargura tome conta de nós, e não confiamos em Ti e na Tua palavra. Mas nós lembramos que isto está errado. E lembramos certamente cada um de outros pecados nesse dia ou nos últimos dias, e por isso nós pedimos: Deus, perdoa-nos. Tem misericórdia de nós e agora dá-nos paz. E nós também perdoamos aos outros, para termos uma paz maravilhosa e completa. No Teu nome, Jesus. Amém. E eu quero colocar esta palavra da nossa pregação como uma palavra para a qual você se sinta perdoado, aliviado e fortalecido. Onde Deus te diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu convido para você continuar de olhos fechados e a gente também orar intercedendo. Deus, oramos pelos muitos enlutados em nosso país e no mundo. Estejas fortalecendo e consolando. Nós oramos também pelos muitos doentes, tanto de coronavírus como por outras doenças, que Tu estejas junto. Oramos por profissionais de saúde, oramos, Senhor, por outros que prestam serviços essenciais e estão muito expostos. Cuida deles, Senhor. E junto ainda, nós precisamos orar por nós mesmos. São tantas lutas, tantas preocupações, tantas dificuldades. E nós, muitas vezes, nos sentimos pequenos ou desorientados. Mas agora, Deus, eu quero orar com cada pessoa, com cada família, com cada um que está aqui conectado, por alívio e por fortalecimento. Por 3 coisas. Esta ansiedade, Senhor. Tua palavra nos diz que podemos ter paz em lugar da ansiedade em Filipenses 4. Não andem ansiosos, orem e levem tudo a Deus, e a paz de Deus, que vai além de toda compreensão, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Pedimos isso, Senhor. Pedimos também, ó Deus, quanto ao medo. Ficamos inseguros, ficamos com perguntas. Como será a situação financeira? Como será talvez emprego? Como resolveremos algumas questões de trabalho? Ou algumas outras questões que não temos ainda solução. Somos pequenos, temos medos, nós os colocamos diante de Ti. Eu peço, Senhor, em cada um de nós aplica essa grande palavra de Josué 1:9. Não mandei eu? Sejam fortes e corajosos. Não temas nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que você andar. É o que Tu dizes, Senhor. É o que Tu dizes para cada pessoa que está em oração agora, e te louvamos por isso. E por último, Senhor, a gente ora por cansaço. Cansaço que às vezes parece que dificulta a gente se levantar. Às vezes é dificuldade para levantar da cama. Às vezes é dificuldade para conseguir se erguer emocionalmente. Mas Tu dizes, Senhor, em Isaías 40, que aqueles que colocam sua esperança em Ti renovam as suas forças e de novo sobem, como as águias que voam muito alto. E então vão conseguir correr de novo e caminhar de novo sem se fatigar. Ó Deus, nós agradecemos por essas coisas que Tu nos dizes e que Tu estás fazendo com a Tua palavra e com a Tua presença. E tantas outras coisas que cada um poderia ter para pedir, Tu sabes, ou agradecer, Tu sabes também. E a gente inclui elas, resume elas, todas na oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E receba, esteja de mãos abertas, para dizer: eu quero receber a bênção de Deus. Eu quero ser fortalecido, eu quero continuar nesses tempos e partir para os novos tempos, na bênção, na graça, na força e nesse poder maior de Deus. Que te abençoe, Deus, o Pai Criador, aquele que é o nosso refúgio de geração em geração. Que te abençoe, Jesus Cristo, aquele que estendeu até os braços abertos na cruz para estar contigo, te amparar e te salvar. E que te abençoe o Espírito de Deus, conhecido como Paráclitos, capacitador, encorajador, animador, o Espírito Santo. Amém. E nós vamos encerrar cantando um hino antigo, muito querido, e que nos ajuda muito para a gente ficar firme nesses tempos de lutas, nesses tempos em que enfrentamos tantas dificuldades. Precisamos de algo firme. E o que é? São as promessas de Deus. As únicas promessas que têm garantia total. Sempre firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Eu leio e aí eu vou convidar para a gente cantar o refrão junto. São 4 estrofes, 4 mini mensagens muito boas para encerrarmos. Primeira: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Ficarei pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. E aí vem o refrão. Firme nas... Aliás, refrão, desculpem. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas de Jesus. A segunda é: firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, mesmo que venham tempestades a abalar. Pelo Verbo eterno, por Jesus, eu hei de trabalhar, a Ele hei de servir. Firme nas promessas de Jesus. Cante junto. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Continue se firmando, e a terceira estrofe diz: firme nas promessas sempre vejo assim purificação ou perdão no sangue de Jesus para mim. Plena liberdade eu gozarei, eu terei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Cante junto. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. E agora a última a gente vai cantar juntos e encerrar com o refrão. Ela diz assim: firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Se firmando e encerrando. Firme, firme, firme
prossiga por esses tempos, firme nas promessas de Jesus. Uma abençoada noite, uma abençoada semana para você.